Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Olha, você deve estar achando estranho porque o advogado está aqui no programa de esportes. Ele está falando de esportes, explicando o caso de um atleta que foi goleiro do Flamengo, foi do Atlético e foi condenado, o caso do Bruno Fernandes, no caso Elisa Samúdio. Tem algumas perguntas, vamos continuar as perguntas, doutor Jacques. Tem uma pergunta aqui do Felipe Gabrich, jornalista Felipe Gabrich. Mesmo que cumpra a pena mínima e seja liberado, vocês da defesa consideram a possibilidade de o Bruno voltar a jogar futebol profissional? Esse é o jornalista Felipe Gabrich. Pergunta muito boa, inteligente, interessante. E eu, após o julgamento de Contagem, tenho a certeza e a convicção que o Bruno volta a jogar. E eu quero dizer por quê, Rubem. Eu fui o último advogado a estar com o Bruno antes dele entrar na viatura para ir para a Nelson Hungria. E o Bruno me abraçou, e eu quero dizer que em primeira mão, estou passando essa informação para a TV, Canal 20, e ele me abraçou fortemente e disse: Dr. Jackson, obrigado pela defesa. E agora, eu tenho a certeza que eu volto a jogar. E naquele momento, acho que ele, em razão do que o promotor falava e noticiava por todo o Brasil, ou seja, o mundo, né, que o mundo estava focado naquele julgamento, e o promotor afirmava que a pena mínima de Bruno seria 41 anos, e a pena de 41 a 50 anos. Mas eu acho que o promotor, como... Ele pegou 22 anos. Pegou no homicídio 17, que ele tem que cumprir fechado. Né? 17 anos e 3 meses, do artigo 121 do Código Penal. E eu acho que o promotor, da mesma forma que Garrincha uma vez respondeu ao técnico da seleção, que falou: Garrincha, você é muito bom driblador, você pega, passa pelo lateral, passa pelo zagueiro e vai e faz o gol. E o Garrincha respondeu ao técnico: mas o senhor já combinou com o zagueiro, com o lateral para me fazer isso? Então o promotor, ao noticiar que o Bruno pegaria 41 anos ou 50 anos, eu também pergunto a ele. Ele não combinou nada com a defesa ou com quem quer que seja. E não poderia combinar que nós não fazíamos, e muito menos com ele, aquele promotor, que a gente sabe a forma que ele atua, que é uma forma espúria, que a gente não concorda e tudo mais, que ele não combinou nada com a defesa. Então, por isso que ele talvez tenha afirmado que o Bruno pegaria no homicídio 41 anos, sendo que a pena foi de 17, porque o Bruno teve uma defesa firme, forma contundente, e em razão disso ele voltará a jogar, cumprindo essa pena pela progressão de regime prevista na Lei 7.210 em 2 anos e meio. E se for provido um recurso que nós fizemos no dia do julgamento, após o julgamento, talvez já em 6 meses, porque o processo pode ser nulo em razão de que faltava 710 páginas no dia do julgamento. Tinha um processo sigiloso correndo e tramitando sem conhecimento de quem quer que seja que nós suscitamos. Por uma certidão de óbito nula também de pleno direito que a doutora Marixa mandou colocar nos autos, sendo que a competência era de um juiz civil, e dentre outras nulidades que nós suscitamos. Então, com certeza, Gabriel, o Bruno voltará a jogar. O senhor está afirmando isso, né, como advogado dele? Como advogado, eu afirmo categoricamente que ele voltará a jogar. O senhor falou agora no máximo 2 anos e meio? Ou 6 meses? Ou 6 meses, dependendo. Se o recurso nosso for provido para anular, ele já sai. Tá certo. E tem já... Um pré-contrato assinado? Já tem um pré-contrato assinado com Boa Esporte. Inclusive, já encontra-se juntado aos autos, já é de conhecimento da juíza da Vara de Execução Penal, onde nós vindicamos, a defesa vindicou a autorização para o trabalho externo, balizado e alicerçado em cima desse pré-contrato que tem com o Boa Esporte. Tem uma pergunta do jornalista aqui, Cristiano Gilvan, mas você já respondeu. Enquanto a promotoria pede a revisão da pena, a defesa trabalha pela anulação da sentença. Esse comportamento seria resquício do combate um tanto quanto ácido durante o julgamento?
embate que teve no julgamento foi fervoroso, né? Muito fervoroso. Nós, inclusive, em várias oportunidades nós colocamos, porque o promotor noticiou que o Bruno era usuário de drogas enquanto estava no Flamengo, colocou que ele era traficante e simplesmente nós noticiamos que aquele promotor jamais jogara futebol quando era criança. Pelo contrário, ele com certeza brincava, era de boneca, porque um promotor noticiar que um jogador profissional era usuário de droga, onde sabe, ainda mais o Flamengo, que era um time que fazia antidoping semanalmente em todo o seu plantel, ou seja, em todos os seus jogadores, inclusive o Bruno, e que em todos os jogos profissionais que acontecia na quarta, sábado e às vezes domingo, quarta e finais de semana, também tinha esses antidopings que, obviamente, o jogador passava por esse exame e o Bruno jamais fora pego em exame antidópico. Por isso que nós informamos isso aos senhores jurados e eles concordaram. Tanto é que na tese de defesa nossa, que seria para absolvição, em razão de que essas afirmações da promotoria foram inconsequentes e que não existia essa prova de que o Bruno teria efetivamente mandado matar a Elisa, a primeira tese nossa, Rubens, os jurados quase absolveram o Bruno, que a gente iria sair lá de mão dadas ou abraçado e tudo mais, porque ficou de 4-3. Ou seja, por um voto, o Bruno já saía ali, porque os jurados acreditavam, pelo que viram do processo, que o Bruno jamais teria mandado matar ou executar a Elisa. Um advogado de acusação, ele andou falando numa emissora que o Bruno ia ser contratado para jogar na Hungria, fazendo uma apologia, fazendo uma sátira, mas era na penitenciária Hungria. O senhor ficou sabendo disso? Fiquei. E esse advogado, eu vou até citar a primeira letra do nome dele, é o Arteiro, né? Que após o julgamento, inclusive, eu tenho no meu celular aqui filmado com ele falando, doutor, eu falei tanta besteira lá que o Bruno ia jogar no time da penitenciária, do time da penitenciária Nelson Hungria, na Hungria, e fazendo as piadas, e agora o que eu vou falar lá fora, que o Bruno pegou só 17 anos e 3 meses. Falei, pois é, doutor, agora o senhor tem que ir lá e responder à imprensa que o senhor não contava com a inteligência, a sabedoria e a fervorosidade da defesa do Bruno para conseguir quebrar essas penas. Então, o senhor tem que ser justo. Vai lá e fala que a defesa atuou muito bem. O senhor acha que ele quis se promover em cima do caso Bruno, esse advogado? O Arteiro, inclusive, teve um fato que também eu estou em primeira mão noticiando ao Canal 20, que nós, da defesa, orientamos o Bruno a não responder às perguntas da promotoria e dos 3 advogados de acusação, inclusive do Arteiro. E esse é um direito constitucional que todo cidadão brasileiro, não só o Bruno, você, eu, no cometimento de qualquer crime, a pessoa tem o direito constitucional, porque a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, ela prevê que ele pode ficar em silêncio em seu interrogatório e que esse silêncio não pode, de forma alguma, ser interpretado em desfavor de sua defesa. Então, o Arteiro, naquele silêncio que se encontrava ali, ele não poderia se manifestar e o Bruno, no silêncio da pergunta, ele noticiou que, olha, Excelência, tá vendo? O Bruno tá calado, então ele tem culpa. É aquele negócio, quem cala consente? Isso se aplica na jurídica? Mas aí não se aplica porque a própria Constituição noticia que não pode seu silêncio ser interpretado em seu desfavor. Doutor Jackson, o nosso programa está chegando ao final. Queremos agradecer aceitar o nosso convite e vir aqui no programa soltar algumas informações em primeiríssima mão. Desejar sucesso na sua belíssima carreira, que já é de sucesso, e continue essa luta aí. Esperamos que, quem sabe, né? Você falou que ele não foi o culpado, né? E que ele volte a jogar, né? Que realmente não foi o culpado. E sucesso, nós estamos aí aos minutos finais, segundos finais para suas considerações. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite e me colocando novamente à disposição, né, para
essas questões dos bastidores do julgamento do Bruno possam ser esclarecidos a toda a população e agradecer novamente o convite. Ok, nós batemos um papo com o advogado Jacques Ferraz. Obrigado você pela confiança, pela sintonia e por nos acompanhar aqui no nosso Momento Esportivo. Esse programa tem oferecimento da Carine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa.